liderança! Estamos aqui em mais um Fala Liderança e esse episódio de hoje, mas promete muito. Nós estamos com um big player do mercado aqui, que vai falar sobre um tema extremamente atual e fundamental para qualquer CNPJ. Lógico, tem aqueles que precisam de forma crucial, assim, não tem como fugir dessa verdade, dessa realidade. Mas todas as empresas, mesmo aquelas mais artesanais, mais rudimentares, vão precisar entender um pouco sobre esse assunto e eu estou com uma das maiores autoridades do país para falar sobre esse tema, trazer também aqui um pouquinho da história desse negócio dele, que ele está criando e desenvolvendo com mais 2 sócios extraordinários. É óbvio que é membro do Líderes do Brasil, porque aves da mesma plumagem voam juntas e elas se identificam, elas se reconhecem, então a gente trabalha de forma muito coletiva, muito na parceria, justamente pela sinergia que há no propósito, tanto dele quanto da família Líderes do Brasil. Por isso nós fazemos parte desse mesmo ecossistema, a qual eu te convido, o QR Code na tela, tá certo? Mas sem mais delongas, queria que você recebesse com uma forte salva de palmas aí da sua casa aí. Vilas! Seja muito bem-vindo, Vilas! Obrigado, meu amigo. Ô, maravilha. Estar aqui contigo, Dai. A honra é nossa, é toda nossa e da nossa audiência aqui. Vilas veio falar um pouquinho da Stickguard. 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 É porque tem um sotaque americano, o cara é diferente. Stickguard. É, pronto. Se for pro cara, Stickguard. Vamos falar que nem os cariocas. Stickguard. Ó, Vila, seja muito bem-vindo ao Fala Liderança. É um espaço onde a gente traz um conhecimento para essa galera que nos acompanha, que está conosco, para essa audiência maravilhosa de pessoas inteligentes. Se você não se percebe uma pessoa inteligente ou se você não se comporta de igual maneira, eu te convido a seguir o canal e sair agora desse programa, porque esse programa é para pessoas inteligentes. Se você é uma pessoa inteligente e se reconhece como tal, você vai ficar até o final, porque o que você vai aprender aqui hoje com o Vila, nesse bate-papo, é extraordinário. Nossa proposta aqui, Vila, é encurtar o desenvolvimento desses empresários. É possível, sim, ganhar tempo. Como? Aprendendo com essas histórias. Aprendendo com esses insights. Sendo sábio, é aquela máxima, né? O sábio, ele aprende com os erros dos outros, o inteligente aprende com seus próprios erros e a anta não aprende de jeito nenhum com o erro de... Não tem como. Ele vai errando e continua burro sem aprender. Se for o seu caso, por favor, saia do canal, segue, discute, porque não é pra você. Lá na empresa a gente diz que não é anta, a gente diz que é resistente ao aprendizado. Pronto, porque o Vila, você tem que entender o seguinte, ele é mais sofisticado. Não. Ele é mais sofisticado. Quem me dera. Vila, conta um pouquinho da tua história pra nós, a história da empresa também e desse mercado que hoje você é uma autoridade no mercado da cibersegurança. Quando a gente fala de contar um pouco a história, e principalmente com a barba branca, ele vai ficando um pouco velho, eu vou encurtar um pouco isso daí, né? Mas desde o início da minha carreira, segurança da informação. Perfeito. Tá? Então, desde moleque eu olhava para aquilo, poxa, eu quero trabalhar com segurança da informação, quero ser hacker. Tá? Quero ser hacker, quero entender esse negócio. Você é hacker? O que é ser hacker? Hoje tá cool você dizer que você faz hacking, porque o hacking hoje é você transformar a TI em alguma coisa que fique mais acelerada, que fique mais eficiente para você. Perfeito. Isso é diferente, e até bacana a gente falar do hacking e do cracker, que tá, o cara que quebra as coisas. Tá? E isso é uma história antiga, tá? Porque a gente sempre teve os hackers e os crackers. O cracker é o cara que destrói. E o hacker é o cara que usa a tecnologia para construir alguma coisa melhor. Como é que é? O cracker. Cracker é o cara que destrói. É o cara que vem, entra para acabar com tudo, lança aquele vírus, é o sem vergonha. Normalmente você chama de cracker porque ele está quebrando alguma coisa. Ah, entendi, perfeito. Tá? Então ele está quebrando uma senha, ele está quebrando uma segurança, ele está roubando um dado, mas a gente usou o termo hacker de uma maneira meio que generalizada para dizer que era coisa ruim. Hoje, se você vai em uma campus party, se você vai em alguns eventos mais estratégicos de TI, de segurança, o cara sabe que o hacking tem biohacking. Perfeito. O Elon Musk, a gente estava falando agora, um gênio com o Neuralink, o cara colocando implante lá para você melhorar as suas atividades. Isso é biohacking. Perfeito. Tá? Mas quando eu comecei, desde pequeno, o objetivo era, quero trabalhar com segurança da informação. Fui para academia, para a escola, pensando exatamente nesse modelo. E aí entrei no mercado de trabalho com empresas, graças a Deus, gigantes, né? E sempre tentando me orientar nesse mercado. Até que há 10 anos atrás,
eu resolvi empreender. Tá? E eu digo que empreender no Brasil é um ato de heroísmo. Total. Né? Porque, de coragem absurda. Coragem absurda e heroísmo. Né? A gente sabe, compartilha disso. E você que está nos assistindo sabe exatamente o que eu estou falando. Exatamente. E o bacana de empreender depois de mais velho e não tão novo é porque você já errou algumas vezes, você já viu o erro dos outros e você quer aprender aquilo que você estava falando do sábio, do inteligente. Né? Então, eu quero fazer os meus erros agora, eu quero cometer os meus acertos, eu quero ter os meus méritos. Né? Perfeito. Mas fazer isso logo quando você sai da faculdade, muito cedo, não estou dizendo que seja errado, não. Sim, tá? sim. Mas a chance de você ralar um pouco mais desnecessariamente é maior. E aí, há 10 anos, a gente fundou uma empresa chamada Avantsec, né? Que é uma empresa aqui de Brasília, né? Que nos traz muito orgulho. E o foco da empresa é segurança da informação. Perfeito. A gente nasceu como uma empresa focada em segurança da informação. Antes disso, eu vim da experiência na parte de segurança, desenvolvimento de software seguro, forense, que é o que você usa para ir para tribunal, infraestrutura segura, tudo isso. Mas o nosso objetivo com a Avantsec era criar uma empresa completamente disruptiva. Para eu chegar em um local e dizer, olha, você tem aqui um gadget, você tem uma situação nova e eu trouxe uma coisa que você nunca ouviu falar. Tá? Para resolver o teu problema de segurança. Isso era muito bacana. Era muito cool você falar isso. Mas o cliente falava, bacana, mas eu não entendi nada. Aí o que tem a ver com o que a gente vai falar agora nesse podcast. A gente trazer um pouco... trazer um pouco para a audiência a acessibilidade, a democratização, entregar a segurança da informação como algo que cabe para você, cabe para qualquer um que usa um wearable. Você está aí com um relógio que é digital, ele é um wearable. E se esse negócio for hackeado? Há pouco tempo a gente lançou num canal aí de mídia, eu falando exatamente sobre segurança de IoT. Sim. Né? A gente fez uma palestra numa universidade falando sobre ataques cibernéticos em IoT, tá? A internet das coisas, um modem que você tem na tua casa. Caraca. Tá? Tem ataque que o hacker ele faz o seguinte, ele chega no modem da tua casa e ele muda ali algumas coisas para que toda vez que você for acessar o teu banco, em vez de você ir direto para o teu banco, você vai para o site dele. E aí você entrega as tuas credenciais. E ele coloca isso num país que não tem uma política muito correta de utilização de recursos computacionais. Então... assim, isso hoje virou uma febre, né? Os ataques cibernéticos aí, acho que hoje esse é o principal crime do mundo hoje, não é isso? Olha, tem um estudo muito interessante que fala que o ataque cibernético, vamos falar disso de uma maneira geral, porque dentro dele tem várias subdivisões. Perfeito. Tem hacktivismo, o crime cibernético de uma maneira geral, ele já passa o tráfico de drogas internacional há muitos anos. Caraca. Ou seja, movimenta-se mais dinheiro com ataque cibernético do que com tráfico de drogas. Né? Olha do que a gente está falando. Exatamente. E a gente já teve situação em cliente de conversar, o cara fazia segurança privada, e falar sobre isso, ele falou, poxa, mas eu nunca tinha parado para pensar. É muito mais fácil um atacante roubar o meu banco, roubar os meus sistemas, do que ele ir para um confronto no carro forte que ele sabe que está todo mundo armado. É verdade. Então, é mais seguro para ele me atacar no universo cibernético do que ir para o confronto armado. Sim. Tá? E isso é uma realidade há décadas. Caraca. Então, nessa história, te respondendo a pergunta, a gente se especializou em segurança da informação, e aí a Avantsec nasceu com esse perfil. A gente teve um baque no mercado, porque a gente queria trabalhar só com coisa que era disruptiva. Entendi. Fazer coisa nova, mas aí falava com o cliente fala, cara, eu não sei do que você está falando, volta daqui a algum tempo, porque assim, eu acho que eu não tenho esse problema, não conheço isso. Perfeito. E hoje, a StixGuard, e essa seria a pronúncia agringalhada. Agringalhada. Né? O StixGuard, aí contando a história rapidinho, Styx é o rio Styge, em português, que é o rio que Aquiles foi mergulhado pela mãe dele para proteger o corpo, mas deixou o tendão de Aquiles ali do lado de fora. Sim. Qual é a ideia do guard? A gente proteger, colocar uma botinha cibernética no tendão dele para que você, tendo o teu Aquiles, que é a gente, né, você não seja atacado, você não seja comprometido. Muito bacana. E o que é o objetivo dessa oferta? Permitir que qualquer empresa, de qualquer tamanho, consiga ter um Aquiles. Consiga ter a segurança cibernética tá, de alto nível, de nível de Estado. Perfeito. Tá, mas para proteger o teu negócio. Então você fala, eu não tenho nada a ver com TI, eu não quero TI, TI para mim é um mal necessário. Cara, TI para mim é meu tablet, meu telefone, eu trabalho com material de construção, eu sou médico, eu sou advogado, eu sou contador, eu não quero esse raio, eu não quero ter que lidar com os caras. Não que seja ruim, é porque eu não entendo. Não é meu dia a dia, eu não quero ver aquelas telas pretas, cara, eu não quero, eu não entendo. A gente entende desse assunto. E a gente te ajuda e a gente preparou toda uma oferta
mensalizada, que a gente vira o teu braço cibernético de proteção. E uma oferta que atende a qualquer porte, qualquer tamanho de empresa. Qualquer tamanho de empresa. De pequenininha às gigantes. Né? E o que a gente está trazendo à tona aqui é algo que todo empreendedor precisa estar atento. Não é brincadeira. O prejuízo que vem sendo gerado aí por cyberataques em empresas. O Sandro, que é um dos seus sócios, conta uma história muito interessante de uma escola que estava emitindo boleto. E o cara foi lá e entrou no boleto da própria escola, alterou os dados do código de barra e o dinheiro caiu na conta dele. E a escola continuou emitindo até ele perceber, e depois a escola não podia reclamar do cliente que pagou o boleto, porque o boleto estava em nome da escola. Ou seja, olha o prejuízo que foi. E o boleto foi emitido pela escola. Pela escola. Que foi um atacante que estava dentro da escola. Olha que absurdo. Que mudou aquilo. Então, assim, olha o tanto que a gente está vulnerável. E a tendência, Vila, é ficar cada vez mais. Por quê? Tem a 5G agora, tudo está ficando cada vez mais automatizado, a internet está tomando conta do nosso universo. Já toma, mas assim, está governando ainda mais o nosso universo, a nossa interação, e os nossos negócios não fogem disso. Então, assim, a solução que hoje vocês estão trazendo para os empreendedores, para os empresários, é algo que a gente pode considerar fundamental para que a empresa tenha longevidade. Isso. Para que ela não sofra um capote, e principalmente você que é pequeno empreendedor, que com certeza, diferente de mim, você não tem gordura, né? Então você está bem sequinho, que ainda é pequeno, então não tem muito caixa, um golpe pode ser fatal. Um golpe pode ser fatal. Então, qual é a melhor solução? É você se prevenir. É melhor prevenir do que remediar, porque às vezes você não consegue nem remediar. Dependendo do porte que você está, o golpe é tão grande que acaba com o seu sonho, acaba com o seu projeto, acaba com o seu negócio. Você começou há 10 anos atrás com aquela primeira empresa, que continua até hoje. Sim. Que é a Avante. Ela é a holding. É uma holding hoje. A AvanteSec é a holding, debaixo dela tem 2 produtos. A AvanteData. Perfeito. Tá? Que é um produto estratégico de defesa. Legal. Para quem não conhece isso, o produto estratégico de defesa é uma certificação que a gente recebe do Ministério da Defesa, dizendo que o produto é importante para segurança nacional. Caramba. Tá? E a gente tem essa certificação. Uhum. Graças a Deus a gente conseguiu esse ano, depois de ralar vários anos, passando por escrutínio pesado das Forças Armadas, porque os caras são criteriosos e tem que ser mesmo. Tem que ser, não tem jeito. A AvanteSec é uma empresa estratégica de defesa, tá? Que é uma outra certificação para dizer, olha, essa empresa ela é capaz de produzir esse tipo de solução. Perfeito. E debaixo dela, debaixo da AvanteSec, a gente tem o AvanteData, tá? Com esse produto, que eu digo que é um helicóptero. É o cara que faz a proteção, faz a analogia do helicóptero, porque normalmente o AvanteData é utilizado por grandes corporações. Entendi. Você é um banco, você é um órgão de polícia, você é uma secretaria de fazenda, principalmente governo, empresas grandes usam a AvanteData. Né? Mas aí você tem um ecossistema de segurança cibernética, você tem profissionais que trabalham há 20 anos com aquilo, por isso que eu digo um helicóptero. Entendi. Não adianta você comprar o helicóptero, você precisa do piloto, você precisa da cauda logística, precisa do querosene de aviação, das peças. Não é todo mundo que consegue ou tem interesse em manter esse helicóptero que é o AvanteData. E aí, do lado do AvanteData, uma empresa irmã é a StixGuard. Entendi. Que pegou a inteligência da AvanteSec, a inteligência do AvanteData e transformou aquilo em algo acessível para o empresário, independentemente de tamanho. Excelente. E quando a gente fala do tamanho, não quer dizer que o cara é pequeno em faturamento. A gente está cansado de ver empresas que faturam 5, 10 milhões de reais por mês e tem uma TI risível. Tem uma pessoa, quando tem, às vezes um cara terceirizado. Aí ele não tem preocupação com isso. Não tem médio preocupação, porque se parar o frente de caixa dele, ele para de vender. Sim. Aí ele fica desesperado. Aí ele Sim. descobre que a TI é um problema. Exatamente. E esse cara, ele não quer ter uma TI forte, porque ele está preocupado com o business dele, está preocupado com o core, que não é TI. Né? E como é que esse cara vai comprar um AvanteData? Não faz sentido. Por isso que surgiu o StixGuard, tá? Como uma oferta para transformar isso como algo acessível, para democratizar a segurança da informação. E eu acho que a nossa oferta também foi muito feliz, Daia, porque junto da segurança da informação, a gente traz a automação de processos e a fusão de dados. Muito bom. Então, a gente tem clientes que ele fala o seguinte, olha, eu tenho aqui X pessoas e eu tenho essa capacidade produtiva que me dá esse lucro aqui mensal, essa capacidade de receita. Mas se eu conseguir que essas pessoas trabalhem mais com o cérebro, mais com o intelecto e menos com o braço, ou seja, se a TI me ajudar a fazer isso, tá, eu consigo faturar mais.
Ou seja, a gente não está falando de reduzir gente. A gente está falando das pessoas trabalharem melhor, com mais qualidade de vida, o cara conseguir dormir, para o cara não ficar naquele trabalho repetitivo, tipo do Charlie Chaplin lá do filme, para o cara não ficar igual um robô. Né? E o Six Guard, ele tem essas duas vertentes. Perfeito. Tanto a segurança da informação quanto a automação de processo. Nós temos clientes hoje que depois dos processos automatizados, né, os caras fazem 3 vezes mais faturamento com o mesmo time. Com certeza. E aí ele fala, poxa, mas então se eu investir mais pessoas agora, eu não fico limitado ao que era a minha receita anterior. Sim. E isso é lindo. Não, e isso é um problema que aflige muitos dos pequenos e médios empresários que nos acompanham, porque essa transição do analógico para o digital, principalmente para quem é mais antigo, né, de idade, é algo que precisa... É algo muito delicado. Ainda não foi 100% internalizado neles a ideia de que precisa, de fato, fazer essa disrupção, ir para o digital. Então, às vezes, o cara tem todo o potencial de automatizar os seus processos, mas por uma crença, pelo fato de... por medo, por insegurança, e por não saber, por não ter conhecimento, por não conhecer vocês, fica limitado. Aí, a empresa ela chega num platô e ela não consegue romper porque toda a força produtiva dele já está no 100%. E se ele não automatizar os processos, se ele não digitalizar o negócio, ele vai ficar limitado àquele faturamento. Então, presta atenção você que está nos ouvindo aí. Você está tendo a oportunidade de conhecer o Vila, o Sandro... Como é que é o nome do Cláudio. Claudão, um abraço. Nosso gordinho da sorte. Aí, ó, fiquei sabendo, não ia falar nada. Eu só ia dizer... Eu falo. Eu só ia dizer pra você que eu tô sabendo do apelido. Entendeu? Mas tudo bem. O Vila falou, tá falado. Eles estão aqui justamente para trazer para vocês uma solução como essa e te ajudar nessa disrupção, nesse processo. Porque se você não passar por esse processo de digitalização do seu negócio, não existe escala. Vai ser muito difícil você escalar qualquer outro negócio, qualquer negócio, sem estar vivendo e respirando esse mundo digital. E ele é intimamente ligado à automação dos processos da tua empresa com a segurança da informação. A gente estava falando agora de comércio digital. Sim. A gente fez, na empresa tem um Café com Tecnologia, vocês já foram lá, foi muito bacana receber vocês muito lá. Legal. O Sandro, que é o nosso diretor comercial, chama e tem um trabalho maravilhoso de sempre estar trazendo empresas para a gente tentar educar um pouco o mercado, evangelizar, explicar essas situações que podem acontecer. Quando a gente fala de comércio digital, a gente vê muitas empresas que estão acostumadas a ter a sua loja física e que vende ali. Aí o cara tem 1, 2 N filiais, agora ficou bom, chegou o pão de queijo, ficou melhor ainda, olha isso. O pessoal do back-office aqui tá mandando ver. E aí o cara tem as suas lojas físicas. Aí ele tem a ideia, poxa, eu preciso concentrar agora numa ferramenta de gestão do meu estoque. Exatamente. A gente já viu cliente com 80 mil SKUs, 80 mil itens diferentes em estoque. Imagina o tamanho desse cara. Obviamente o cara é um monstro. Sim, mas ele no analógico mesmo, assim? Né? No analógico, lógica física. Isso? Aí o cara teve a brilhante ideia, agora eu vou pro universo digital. Lógico. Porque aí eu tenho uma escala de Brasil, eu não preciso ficar só na área de atuação das minhas lojas físicas, o que é brilhante. Tá? Você vai pro comércio digital, o que normalmente é mais uma loja. Sim. Porque o cara acha que no início, não, eu vou só colocar lá, mas é o mesmo trabalho de uma loja física. Perfeito. Só que essa loja digital é atacada. Agora, olha a diferença, Daia. Normalmente, quando o cara vai roubar uma loja física, ele vai lá, coloca alguma coisa no bolso, ele sai, ele rouba um estoque, ele faz alguma loucura dessa. Lembra do exemplo que a gente falou do crime cibernético, do carro forte? Agora, o atacante é um moleque que está em casa, que começou a brincar, a gente chama isso de script kid. No nosso canal, a gente fala um pouquinho sobre script kid, para explicar que, às vezes, o moleque nem sabe o que ele está fazendo, ele está novo no universo digital, ele pega uma receita de bolo pronta e começa a atacar. Aí toma gosto, o cara vai pro lado mal da força. Entendi. Né? E esse cara, ele compromete o teu site, a tua loja digital, mas está integrado o teu controle de estoque do digital com o analógico. Então, quando ele pega o teu digital, ele destrói todas as tuas operações da tua loja física. Caraca. Das tuas lojas físicas. E aí? Tem vários casos de que isso já aconteceu. No Brasil, coisa que a gente vê direto acontecendo. Por isso que a gente juntou a automação de processo com a segurança da informação. Sim. Não adianta eu fazer automação se você não tiver um processo seguro. Perfeito. E não adianta estar seguro se você não tiver receita suficiente para você retroalimentar essa máquina. Por isso que a automação ajuda.
Né? Então, o objetivo dessa oferta, de novo, é democratizar, é tornar acessível para você que está aí em casa, que imaginava, que não imaginava, melhor, que poderia ter esse tipo de solução, você pode. Isso foi muito bacana, a gente estava falando agora sobre Estados Unidos. Isso. Né? Mês passado, a gente esteve lá em Orlando, saímos com 4 clientes e a gente escutou o seguinte: caramba, eu não imaginava que eu tinha capacidade de comprar isso. Eu não tinha noção. Eu imaginava que isso era só para empresa gigantesca. Achava que era algo milionário. Algo milionário. Poxa, eu trabalhei numa empresa supra-sumo e os caras tinham isso. Uhum. Mas eu sei que custou uma fortuna. Poxa, os caras da TI ficaram um ano para fazer. Foi um perrengue. Tá? E vocês me trouxeram isso agora? Tá? E como que isso acontece magicamente com a gente? Por que a gente consegue entregar esse processo? Uhum. Porque a gente tem 10 anos de experiência fazendo isso. Com certeza. E a gente se preocupou em automatizar essa entrega de maneira que ela seja acessível. Entendi. E com um custo extremamente razoável. Não, isso é fantástico. Você está democratizando uma segurança cibernética e o processo, e todos esses, vou chamar até de bônus, que é a automação dos processos e etc., né, para que todos possam ter acesso. É como se ele fizesse um BPO ali da sua segurança cibernética, da automação dos seus processos, e tirasse de você essa dor de cabeça, que ela existe, e a gente sabe que não é o core do seu negócio. Então, que nem você falou, o cara ele tá olhando pro business dele, e ele é apaixonado por aquele business, pelo core do negócio. Então, ele não está muito preocupado com os detalhes, entre aspas, né? Com as outras variáveis do negócio. Então, aí você está tendo a oportunidade de conhecer esse projeto do Vila, a Stiguard, no meu brasileirês mesmo, e conhecer esse projeto e trazer isso para dentro do seu negócio. Só que nós temos um desafio, Vila, que é terrível. A gente acabou de falar dos Estados Unidos, né? E a gente quando a gente entra nesse assunto, a gente entra também numa questão mais cultural da coisa. O brasileiro, ele não tem a cultura de se antecipar. Ele não tem a cultura de prevenir. O brasileiro vive sob a doutrina da meu pai amado, a vergonha aqui, Davi, pô, me ajuda. Ele fica... remediação? Remediação. Exato, obrigado, Vila. Ele vive sob a doutrina da remediação. Opa! Fala de novo. Davi, eu tentei uma vez, tu não tá ajudando a segunda, Davi. Remediar. Remediar. Ele vive a doutrina de remediar as Reagir. coisas. De reagir. Entendeu? E isso aí gera um problema muito grande, porque você deveria estar pronto para receber o ataque. Quando ele viesse, você está protegido, mas você só deixa para agir depois do ataque. Isso gera um efeito em cascata absurdo, que, como eu coloquei aqui, muitos nem sobrevivem a depender do ataque, a depender de como acontece. Isso é um desafio, porque a gente está vendendo aqui segurança, a gente está vendendo automação de processo, a gente está vendendo uma coisa que não vai impactar diretamente no seu caixa agora. E o brasileiro tem um olho muito grande para caixa. Acha que tudo é o caixa, é o caixa, é o caixa, é o caixa. Aí não organiza gestão financeira, não organiza nenhum processo, não organiza nada. Porque o negócio dele é vender, 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 vender. Vender é uma parte do processo. Vender sem qualidade não serve para nada. Não serve para nada. E vender no curto prazo e não ter longevidade não adianta nada. Entendeu? O seu negócio não sobrevive. É por isso que a maioria das empresas brasileiras quebram em 3 anos. De 3 a 5 anos. Por quê? Porque é vender, 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 vender. E não se preocupa em estruturar o negócio para que ele possa ter longevidade. E você que pensa diferente, você que pensa como a gente, você precisa entender que você precisa investir nesse tipo de coisa. Não que eu estou querendo vender para você o óbvio. Apesar de que estou. Porque é óbvio que você precisa. Mas porque, de fato, se você deixar para remediar, pode ser tarde demais. E a gente vive essa dificuldade aqui no Brasil, diferente de uma cultura americana, por exemplo, europeia, onde o pessoal está preocupado em olhar todos os detalhes de forma macro e deixar tudo bem ajustadinho para evitar dor de cabeça futura. Uma coisa que eu tenho um pouco de dificuldade de entender, e é cultural, tá? Eu nunca parei também para refletir mais sobre isso. Mas a gente aqui no Brasil tem uma característica muito de esperar acontecer com aquele, acho que nunca vai acontecer comigo. Exatamente, cara. E o que é pior? Quando tem o problema, o cara toma o prejuízo, imagina, aí você tem uma empresa, eu não vou falar o nome de santo aqui, obviamente, mas você tem uma empresa, o proprietário tomou por escolha não investir na TI, não investir na segurança, não investir nos processos dele, porque está rodando. Está rodando, está bem, eu estou faturando, está tranquilo, Isso. Tomou um ataque, sequestro cibernético. Aquele ransomware, né? Você não tem acesso a mais nada. Caraca.
E aí, caramba, e agora o que eu faço? Não sei o quê. Pagou o sequestro, pagou uma fortuna. Né? Quem que ele culpou? O cara dele da TI, que era terceirizado, e trocou a empresa de TI. Isso resolveu o problema dele? Não. Pô, na boa, você acha que era o cara, o moleque da TI que você tinha colocado lá? E aí, desculpa, quando eu tô falando moleque da TI, não tô... para quem tá no início da carreira, não é denigrir o trabalho, mas você precisa de um pouco mais de casca, de paulada, de história, de estrada para você reagir a ataques mais complexos. Né? E o empresário que ele coloca o business dele na mão de um cara que não tem experiência para isso, ele assumiu esse risco. Total. E aí, quando ele toma a bordoada, ele bota a culpa no cara. A culpa não é dele. Não foi ele que fez besteira de não ter se preparado. Porque ele vai reagir. Sim. E o que é pior? O cara continua com a mesma estratégia. Ele só troca o cara. Em vez dele olhar para aquilo e dizer assim, vou fazer diferente. Sim. Então, existem 2 tipos de empresários, normalmente, que eu falo. O cara que está preocupado em rodar o negócio e o cara que está preocupado em trazer novas tecnologias para melhorar a vida dele. Que era o que você estava falando. Perfeito. Vender no prejuízo? Cara, eu não quero. Eu não quero ficar vendendo para ficar aumentando o meu prejuízo. Isso não faz sentido. Nenhum. Eu quero tecnologia para me deixar mais eficiente, melhor, eficaz, tornar o nosso negócio mais produtivo. Então, eu acho que é essa preocupação que o brasileiro ainda demora um pouco, infelizmente, para entender que é importante investir em tecnologia. Eu não estou falando gastar rios de dinheiro, de pegar e fazer um comprometimento que às vezes até o cara não tinha. Hoje existe agente que torna isso acessível. Como existem outros... Essa democratização. Como existem várias outras soluções que podem ser colocadas. Mas não deixa isso de lado. Não acha que isso nunca vai acontecer contigo. E quando acontecer e você foi negligente, lembra disso e aprende para mudar, para não ter de novo. Porque vai acontecer com qualquer um. A questão de ser atacado não é se, é quando. Todos nós seremos atacados em um momento. E o que muda é como a gente reage ao ataque. Tá? Uma coisa é você reagir de maneira profissional, tá? Principalmente para quem precisa dar informação para mercado, porque tem imagem. Tá? Você precisa dizer para o mercado o que houve. Então, não é fui atacado. Cara, a NASA já foi, a FBI já foi, CIA, acontece direto. E os caras têm muito mais dinheiro do que todos nós aqui para fazer proteção cibernética. Mas como eles reagiram? Isso é importante. Então, você precisa estar preparado, que era o que você estava falando, Dair. Se preparar para evitar, aumentar a barreira do teu atacante, a dificuldade de te comprometer e você saber como reagir é fundamental. Não, é fundamental. E você trouxe aqui para... Trazendo à tona o nosso início, o início do programa, você trouxe aqui 2 situações. Ou você vai aprender recebendo um ataque, se ferrando com isso, trazendo a responsabilidade para si, porque o seu negócio ele é seu, ele nasceu de você, você é o principal responsável por absolutamente tudo que acontece. Não é o cara do TI. Inclusive os fracassos. Então, não você tem que ter essa capacidade de refletir sobre o fracasso e entender como ajustar aquilo, como resolver aquele problema. Isso é ser inteligente. É você errar, se lascar, se ferrar e falar, não, peraí, isso aqui não acontece mais. Aconteceu uma vez, não acontece mais. Ou então você está tendo a oportunidade aqui, dada por nós aqui, de ser sábio, não precisa nem cometer o erro, não precisa nem passar por isso. Porque o Vila deixou bem claro, isso é muito óbvio. A internet está invadindo tudo. O mundo está se tornando muito, mas muito digital. Uma hora vai acontecer com você. Não tem jeito. Você vai esperar acontecer para aprender? Não, você está tendo a oportunidade aqui agora de conhecer esse projeto, de conhecer o Vila, conhecer o Sandro, conhecer a família toda e entender como isso pode se encaixar dentro do seu negócio. E você resolver um problema que, se acontecer, pode ser que acabe com a sua operação. Imagina um escritório de advocacia, Vila. O cara roubar os processos do escritório. Agora com LGPD. Nossa, e aí vazar o crime. dado sensível, o cara poder tomar multa da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Escritório de contabilidade, tem um escritório que a gente estava conversando, ele falou, se eu não entregar uma obrigação que eu tenho aqui numa data X, eu tomo uma multa de R$5.000 por cliente. Caraca. Eu tenho 300 clientes. Nossa. Se der um vacilo, o cara fizer o sequestro de dados no momento que eu tinha que entregar, eu quebro. Total. Porque eu não tenho caixa para fazer isso. Total. Tá? E aí, como é que você reage? Agora, é muito bacana, Dair, você citar essa questão de aprender, porque isso também é difícil. Sim. E principalmente quando eu não sou de uma área específica, eu tenho uma certa dificuldade, às vezes, de captar aquilo. Às vezes eu posso ser um gênio na medicina. Entendi. Mas eu sou
fraco na TI porque eu não entendo bem daquilo. Para isso tem uma coisa, eu vou fazer um jabá aqui. Claro, fica à vontade. Mas é um trabalho social até que a gente faz de educação de mercado. Pô, que bacana. No nosso site, a gente tem notícias que a gente usa inteligência artificial para buscar notícias e entregar para o empresário para ele saber aquilo que é importante para o negócio dele. Tá? A gente tem podcast, tá? Que está no Spotify, onde a gente divulga semanalmente informações educacionais. Perfeito. E a gente tem no YouTube falando sobre isso. Gente, isso pode acontecer, é dessa maneira que acontece, assim, 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 assado. E o objetivo não é ficar fazendo jabá de produto, mas é dizer o que pode acontecer e como reagir. Obviamente, tem um momento lá que entra o produto, claro, que é a tecnologia, a ferramenta, o serviço para resolver. Mas essa empreitada, o objetivo é educar. Tá? É trazer essa sensibilidade sobre o que acontece no universo cibernético e como entender melhor de uma maneira que você consiga entender sendo especialista de outra área. Tá? E não tendo tanta fluência na linguagem do espaço cibernético, do cybersecurity. Não é isso. Tá? Cara, você é um médico, você é um advogado, você é um engenheiro, você é um vendedor de qualquer coisa. Você não é um cara de TI. Mas a gente tem uma linguagem para te explicar, para que você entenda melhor o que são as ameaças cibernéticas. E aquele negócio, o empreendedor, o empresário, enquanto gestor, ele tem que ter o conhecimento básico de cada área do negócio. Segurança cibernética, tecnologia, é fundamental. E muitos daqueles que nos assistem aqui, eu não tenho dúvida disso, muitos aqui entendem de forma muito superficial, porque a linguagem desse universo da tecnologia é uma linguagem muito técnica. É chata. E agora o Vila está trazendo para nós aqui a oportunidade de entender com uma linguagem mais parecida com a nossa, esses pontos fundamentais, que é tecnologia, segurança, que você, enquanto gestor, não é que você vai, nem você colocou, você não vai viver, você não vai olhar para isso, mas para você delegar, para você entender, você precisa saber o que se trata. Então fica aí para nós aqui, eu peço até para o Davi colocar aí também o site, os links todos, para que você possa fazer uma imersão na sua casa, no final de semana e tal, e estudar um pouco desse negócio. Pra você falar, agora sim faz sentido, agora eu entendi. Porque senão você fica refém da ignorância. Você tá entendendo? Fica andando no escuro, até levar um tapa, até levar um tabefe, até se lascar, porque... E assim, o problema é que as pessoas não podem ser cobradas em cima de um conhecimento que elas não têm, ou seja, em cima da ignorância delas. Elas não podem. Por quê? Porque não seria justo eu te cobrar... Não seria justo eu te cobrar pela ignorância. Você não sabe. Mas a partir do momento que você está assistindo esse podcast, acabou essa ignorância. Você já está sabendo. A gente está tirando estamos tirando o véu dos seus olhos aqui e mostrando para você que existe essa possibilidade e que agora é sua responsabilidade entender desse negócio, entender de tecnologia, entender de segurança, entender que também você é sim uma vítima em potencial e vai acontecer com você. E se você não estiver preparado, você vai remediar talvez aquilo que seja impossível de se consertar depois que você receber o seu primeiro golpe, pode ser que seja o primeiro e único. Porque você teve a oportunidade de aprender com a gente. Eu não posso chegar para um cara que nunca ouviu falar disso aqui, Vila, e falar assim, pô, irmão, por que você não faz isso? O cara não sabe. A gente não pode condenar um cara que não tem esse conhecimento, um cara que não tem essa informação. Mas você que está nos assistindo, você tem essa informação. O mínimo que eu espero de você, que está nos assistindo aí, é que você entre nos links aqui e aprenda um pouco mais sobre esse negócio. Depois você vai ter a oportunidade de sentar com o Sandra, com o próprio Vila, entender melhor como é que funciona esse negócio, mas não deixe passar em branco. Você já não é mais ignorante, você já sabe o que tem que ser feito e agora cabe a você fazer o que tem que ser feito. Uma coisa que é interessante você falando sobre isso, Dair, tem um livro que eu gosto muito do autor chamado Peter Drucker. Esse cara é um papa da administração, escreveu mais de 100 livros, o cara morreu com quase 100 anos, ou um pouco mais de 100 anos, eu sou extremamente fã dele. Na década de 60 ele falou que era um gerente eficiente, quando você lê o livro você fala, cara, eu estou procurando esse profissional no mercado até hoje. Ele falou isso na década de 60. Né? E nesse tema que você falou, da ignorância, tem uma frase que ele coloca que eu uso isso como um lema de vida. Fala, você não pode medir as pessoas pelos seus fracassos, mas deve medir pela ausência de esforços. Tá? Então, eu posso errar. É natural errar. Sim, eu erro. Faz parte. É normal. É onde a gente aprende. Tá? Mas eu não me esforçar, inclusive me esforçar a aprender, a buscar uma informação num podcast de 3 minutos, você está dirigindo aqui, que você está passando no corredor, que você consegue escutar. Ou você não se esforçar para isso,
aí tem coisa que está errada. E aí você, empresário, essa ausência de esforços que a gente está falando. Você não precisa ser um ninja de segurança da informação ou de TI, mas você consegue escutar um podcast de 2 minutos para você certeza. tirar esse véu que você estava falando da cegueira cibernética e você entender o que pode ou não acontecer dentro da tua empresa. Não, é porque o que acontece é que as pessoas são reféns de um conhecimento que elas não têm e que outras pessoas maliciosas detêm esse conhecimento e acabam te tomando de assalto por falta do conhecimento que agora, depois desse programa que você está assistindo aqui, você não tem justificativa nenhuma para não ter. A não ser a preguiça. A gente vai estar num tema aqui, não nesse podcast, mas num próximo, dos vícios comportamentais. O problema não está na hard skill, né, na técnica. O problema está na soft skill, no comportamento. O cara tá te ouvindo falar isso aqui. Agora, eu não vou fazer a aposta não, porque... Mas assim, eu imagino assim, quantos daqueles que estão nos assistindo vão de fato parar para ver esses 3 minutos de conhecimento fundamental. Agora, seu concorrente, que é o cara que te inspira, porque se tornou um multinacional, se tornou uma multiempresa brasileira, uma gigante, com certeza ele sabe disso. E a diferença dele para você é porque muitas das vezes você trata do seu negócio de forma amadora e ele não, de forma profissional. Você precisa aprender disso aqui. Você falou da aposta? Eu aposto. Você que não parou esse vídeo até agora, que não deu um clique no link e deixou pelo menos uma janelinha aberta lá do lado, o teu concorrente fez. Não, o cara que está preocupado com isso, ele já fez isso. E isso é o soft skill que você estava citando agora. Eu posso até não ler agora, porque eu estou prestando atenção no podcast, está sendo bacana, mas eu já vou deixar isso daqui como um dever de casa, que em algum momento eu vou fazer esse negócio. E vou fazer. É exatamente isso. Existe uma frase que ficou muito popular, um grande coach brasileiro, tem todo o meu respeito, que é o Paulo Vieira, da Febracis, que ele fala assim, o conhecimento que eu tenho me trouxe até aqui e é o conhecimento que eu não tenho que vai me levar até onde eu quero chegar. Só que tem um detalhe. Tem gente que não consegue aplicar, por conta dos vícios comportamentais e a inabilidade da soft skill, não consegue aplicar nem o conhecimento que tem. E já está buscando conhecimento que vai... Um conhecimento que ele imagina que vai levar ele para outro lugar. O seu problema, às vezes, não é conhecimento. Você tem. O que você precisa fazer. É agir. É fazer exatamente como o Vila falou aqui agora. Clica lá, deixa aberto. É dever de casa. Não tem esse negócio, eu não vou fazer. Eu vou assistir uma série. Ei, quanto tempo você vai levar para aprender? Se aprender. A gente está falando de tempo. E tempo, por enquanto, meu irmão, não tem como você... Se tem um ativo que não se recupera de forma alguma, é o tempo. Então, quanto mais rápido você aprender aquilo que você precisa aprender para se diferenciar dos seus concorrentes, para se posicionar melhor no mercado, para proteger, blindar a sua empresa, quanto mais rápido você for nisso, mais tempo você ganha. Mais segurança você traz para o seu negócio e, consequentemente, para a sua família. Então, faça o que tem que ser feito. O conhecimento que você tem, se ele ainda não tiver todo validado, todo aplicado, todo testado, esquece. Você precisa fazer primeiro essa receita do bolo aqui, para depois você pensar em coisas mais para lá. Porque a questão é essa, Vila. Hoje em dia as pessoas estão buscando muito conhecimento, mas aquilo que sabem não fazem. Não adianta nada. Isso é uma situação que ocorre agora, e aí, de novo, a barba branca, né, surgindo. Antigamente, a gente estava na faculdade, precisava de alguma coisa, tinha que correr na biblioteca, achar o livro, caramba, alguém pegou essa porcaria. Aí chegar na biblioteca, daí vão devolver. Tá devendo até hoje, tem que esperar um pouco, não sei o quê. Enfim, tinha que correr atrás. Aí houve a revolução tecnológica, hoje a gente tem muito dado disponível. Né? Mas você falou em conhecimento. Uma coisa é o dado bruto, outra coisa é a informação que você já começou a preparar e outra coisa é aquilo na tua cabeça para que você utilize de maneira útil para você. Você está vendo informação disponível na internet a rodo. Sim. A gente vê gente dizendo o seguinte, se não está na internet, não existe. Fala, como assim? Cadê o teu conhecimento? Cadê você trabalhar naquela informação para você transformar isso em alguma coisa útil? E o que a gente está falando você acabou de citar, você sabe o que tem que fazer, mas você não age? Por quê? Então, você está vendo que você está indo para o buraco por uma escolha sua. Ela pode ser uma escolha involuntária. Exatamente. Mas no cantinho lá quando você se fechar num cantinho lá no banheiro, olhar para o espelho e se perguntar, você vai saber que foi por conta de uma falta de ação sua. Reflete, muda isso, porque é possível, é fácil. É fácil. Se você ainda está aí, você não teve esse prejuízo que você quebrou, se você já quebrou e não quer que isso aconteça de novo por essa situação que a gente está tratando, ou por outras, muda. E isso depende só da gente, do empresário. Total. E é que você colocou, amigo, não interessa se
se é por uma questão de uma atitude sua ou pela falta dessa atitude, no final das contas, a culpa é sua. Assim como os louros da glória, da vitória, ou seja, tudo termina em você, por uma ação ou pela falta de uma ação. Então, assim, o que nós estamos trazendo à tona aqui para você é, primeiro, apresentando para você um universo que muitos ainda desconhecem, numa linguagem que é uma linguagem totalmente entendível para você que está nos assistindo, ou seja, agora você vai entender como funciona esse processo de segurança cibernética, você vai entender como é que funciona essa questão da tecnologia, dessa digitalização do mundo como um todo, principalmente dos negócios que estão cada vez mais se tornando digitais. Você vai entender esse universo a partir dessa oportunidade que você está tendo aqui, e a gente está chamando a atenção para você que não adianta ter só o conhecimento, ter informação, e aí você interpreta aquela informação, aquilo vira um conhecimento, só que se aquilo termina na sua cabeça e não vai para uma ação, não gera resultado e não adianta absolutamente nada. As pessoas estão obesas de conhecimento, lendo e estudando e não sei o quê, falando assim, pô, por que eu não cresço? Porque com certeza nem 10% daquilo que você leu e estudou, você aplicou. E aí não tem crescimento mesmo. Então, assim, fica para você a dica aqui, para você despertar, sair da zona de conforto. Nós detestamos zona de conforto, então aqui você não vai ficar na zona de conforto. Isso aqui não é um canal para passar a mãozinha na sua cabeça, porque se passar a mão na cabeça não cresce. Aqui é para falar a verdade. E vai doer em você, porque pode ser daqui a 10 anos você fala assim, poxa, por que eu não fiz aquilo que o Vila falou? Por que eu não fiz aquilo que o Dair falou? Por que eu não segui os conselhos do podcast, daquele programa que eu assisti? E aí você vai ter que amargar por uma omissão sua, não de uma ignorância, porque você já não é mais ignorante, mas por uma irresponsabilidade sua, uma vez que você aprendeu conosco aqui o que tem que ser feito e não fez. Né, Vila? Vamos caminhar aqui para o final aqui, que eu sei que você tem um compromisso importantíssimo. As horas do Vila valem muito dinheiro, então quanto mais ele fica aqui, mais preocupado eu fico. Não tanto quanto as suas, meu presidente. Que isso! E, Vila, fica um compromisso para trazer os outros sócios também no próximo programa. Com certeza. E aí a gente vai fazer um debate, vamos trazer realmente um assunto, vamos esmiuçar mais esse universo da segurança cibernética e da tecnologia como um todo. E até eu faço um convite aqui para o nosso ouvinte, se o pessoal realmente gostou do assunto, colocar lá no chat, pedir mais, a gente pode fazer outras agendas para a gente explicar situações que sejam mais pedidas. Perfeito. Olha só, a gente fez um bate-papo aqui super bacana, sem entrar em linguagem técnica, tirando a parte chata do Technicase. A gente está dando base de informações para os nossos clientes, espectadores aqui de maneira gratuita. Olha aquilo lá e fala, poxa, eu queria entender um pouco mais aqui, porque eu tenho uma loja virtual, eu quero saber como é que eu me protejo. A gente pode fazer uma outra conversa só sobre isso. Só sobre esse assunto. Traz um especialista disso, traz um cliente com um caso de uso para o cara falar a experiência dele, o que aconteceu. A gente tenta trazer, enriquecer esse conhecimento. A nossa missão agora é doutrinária. Sim, a gente quer passar esse conhecimento, essa educação para o público, para que ele entenda por que disso. A gente já fez o dever de casa, transformou isso em algo acessível. Agora você precisa olhar e dizer o seguinte, é acessível financeiramente, beleza. E eu preciso disso, é tomar a ação que você falou. Tomar ação. E quem chega primeiro bebe água limpa. Então, assim, isso ainda é algo que a gente está num processo de disrupção, principalmente aqui no Brasil. Você pode posicionar o seu negócio primeiro que o seu concorrente. Só basta você tomar atitude. Escreve aí no chat aí, escreve aí o tema que você gostaria de ouvir sobre segurança cibernética, sobre tecnologia, que a gente vai preparar um outro programa só para atender aqueles que escreverem aqui agora e manifestarem qual conhecimento você quer aprender conosco aqui numa linguagem extremamente acessível, que num próximo programa a gente vai gravar para você, trazer para você essa informação. Vila, se despede do pessoal aí. Gente, muito obrigado, foi uma honra. Dair, o convite com vocês e a parceria é sempre maravilhosa. A honra é nossa. Não há uma situação que a gente não tenha feito alguma coisa e tenha sido um sucesso. É verdade. E replicar esse sucesso para você que está nos escutando é o que a gente busca com líderes do Brasil, com a StixGuard, com a Avantsec. Então, dá uma olhada, vê se isso faz sentido para a tua vida. Provavelmente faz e talvez até alguns minutos atrás você não soubesse disso. Bem-vindo, tiramos a venda dos problemas cibernéticos de você. Isso é muito bacana. Traz, obviamente, responsabilidades, mas foi uma honra para você que está com a gente até agora, nesse momento, escutando a gente aqui.
te receber, tá dentro da tua casa, tá dentro do teu escritório, onde você estiver. Muito obrigado por isso. E é isso aí, liderança. Conte sempre conosco, conte sempre com esse espaço que tem como objetivo trazer para você uma comunicação verdadeira, sem lero-lero, sem balela. Nossa intenção aqui, de fato, é arrancar a sua inocência e tirar você da ignorância. E isso traz para você o bônus de você conhecer um caminho que vai te levar para o sucesso e vai acelerar o seu processo de crescimento, e também te traz o ônus, que é a responsabilidade de fazer o que tem que ser feito. Tá certo? Com isso a gente encerra. Vamos para cima, liderança! Sabe por quê? A gente não para. Todo dia tem que ser um novo avanço. Valeu!